Bom dia, queridos. Convenhamos, o homem, marido, pai, ele está em foco hoje. Os holofotes estão nele. Tantos casos noticiados do chamado feminicídio. Também tantos casos de abuso de crianças e tantas outras coisas. Nós sabemos que isso sempre existiu, mas fato é que o noticiar constante, insistente até disso hoje, mais que em qualquer outra época, isso faz parte de uma agenda global de feminismo exacerbado, como nós já temos tratado aqui na igreja, que no fundo pretende acabar com as diretrizes bíblicas, tanto do papel do homem como do papel da mulher. Diga-se de passagem, papéis que foi Deus quem determinou. Mesmo assim, esses atos hediondos são coisas abomináveis para Deus, e eles precisam ser combatidos energicamente. E seus perpetradores precisam ser devidamente penalizados conforme a lei. Mas, sem dúvida, há muito para nós homens, maridos, pais, especialmente no dia de hoje, para aprendermos, para revermos, para que nós exerçamos esses papéis de forma digna. E onde é que nós encontramos as melhores diretrizes para um marido e para um pai, se não na palavra de Deus, a Bíblia? Isso porque a Bíblia, além de ser o recado de Deus para nós, ela não mascara a realidade. Nós temos pais na Bíblia que se saíram muito bem nessa tarefa. Por exemplo, Mardoqueu, primo de Esther, que quando ela ficou órfã, ele a criou de uma forma muito bem feita. José, marido de Maria, pai, entre aspas, adotivo de Jesus, também desempenhou esse papel com maestria. Mas a Bíblia também nos fala de pais que foram um verdadeiro desastre, mesmo que eles tenham sido bem-sucedidos em outras coisas. Por exemplo, o rei Davi. O que dizer de Jacó? Aliás, Davi e Jacó eram polígamos, né? Não era mera coincidência isso. Mas o campeão de todos foi o sacerdote, o sumo sacerdote e juiz Eli. Pensando nesse tema, me veio à mente uma mensagem que eu preparei ao longo dos anos e já remodelei várias vezes sobre um homem que a Bíblia pouco fala, mas ela diz muito nesse pouco que ela fala. O nome desse homem é Enoque. A primeira vez que eu olhei para a vida de Enoque, eu estava no seminário, trabalhando aqui no Seminário Palavra da Vida, e um dos meus colegas de equipe me desafiou para dar um estudo sobre a vida de Enoque numa escola dominical, numa igreja em Atibaia. E de lá para cá eu tenho lido livros, tenho estudado mais a respeito de Enoque, tenho sido contemplado com o privilégio de interpretar preletores estrangeiros que falam sobre o assunto, e Enoque se tornou para mim um dos meus personagens bíblicos prediletos. E nós queremos olhar para a vida dele hoje para procurar responder uma pergunta: o que de melhor um pai pode fazer? Os textos bíblicos vão estar na terra, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, por favor, abra lá em Gênesis capítulo 5, versículos 18 a 24. É bom a gente ter o texto bíblico diante de nós durante uma pregação, porque a palavra de Deus dessa forma, ela nos fala de duas maneiras, tanto pelo ouvir, como pelo enxergar, pelo ler da palavra, né? Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu
800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Eu gostaria de tecer 5 considerações com vocês, na forma de perguntas, para nós procurarmos responder a essa pergunta vital. O que de melhor um pai pode fazer? Primeira consideração. Quem era Enoque? A Bíblia fala de 4 Enoques. Em Gênesis 4:17 nós temos o primogênito de Caim, um neto de Abraão lá em Gênesis 25:4, um filho de Ruben em Gênesis 46:9 e este filho de Jared, chamado de 7º depois de Adão. Ou seja, se você olhar para o início do capítulo 5, você vai ver que Adão gerou a Sete, que foi o segundo, que gerou a Enos, o terceiro, que gerou a Cainã, o quarto, que gerou a Maalaleel, que foi o quinto, aí ele gerou Jered, que foi o sexto, e que gerou este Enoque, o 7º depois de Adão. Enoque foi o primeiro pregador da história, mas nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Mas à guisa de clareza, vamos recapitular o que aconteceu na Bíblia antes disso. No capítulo 3, o que nós temos? Nós temos os nossos pais, Adão e Eva, voltando as costas para Deus. No capítulo 4, nós temos Caim matando Abel. Por que isso aconteceu? Muito simples, porque quando o relacionamento vertical é partido, o relacionamento horizontal já não funciona bem. Sofreu as consequências. Gênesis 3 e 4, capítulos pesados. E o que acontece em Gênesis 6? Nós temos o versículo mais revelador da Bíblia em termos de quem um homem é e quais são as suas intenções. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Esse versículo fala-nos de um conceito cada dia mais esquecido na igreja chamada evangélica de nossos dias. A questão da depravação total do ser humano. Depois desse versículo segue-se o dilúvio, a destruição completa da raça humana, exceto por Noé e sua família. Então no capítulo 3 e 4 nós temos trevas. Nos capítulos 6 a 8, mais trevas. Aí no meio desses capítulos, no capítulo 5, nós encontramos uma pequena estrela solitária brilhando, chamada Enoque. Talvez você não se considere uma pessoa muito importante, de grande influência. Talvez você viva e morra sendo conhecido por pouca gente. Mas as trevas necessariamente não precisam ser absolutas. Você poderá ser uma luz a brilhar, mesmo que pequena, em meio às trevas, se tão somente você resolver andar com Deus. Bom, agora que nós já sabemos quem Enoque era, vamos para a segunda consideração. O que Enoque fez? Gênesis 5:22, o que diz para nós o texto? Se você olhar para esse versículo, você vai ver que ali destaca que Enoque andou com Deus. Gênesis 5:24, 2 versículos depois, Enoque andou com Deus. Quando Deus se preocupa em afirmar uma mesma coisa 2 vezes
sobre um personagem que ele diz tão pouco. Isso deve ser uma coisa importante sobre esse personagem. Mas enquanto Enoque andou com Deus, o que os seus contemporâneos estavam fazendo? Gênesis 4:20 diz para nós: Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Jabal era fazendeiro nômade, ele criava gado, era isso que Jabal fazia. Gênesis 4:21, o nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Jubal foi o primeiro músico, o primeiro instrumentista mencionado na Bíblia. Era isso que Jubal fazia. Gênesis 4:22, Zilá também deu à luz a um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim foi o primeiro homem da Bíblia a trabalhar com metais, o primeiro metalúrgico da Bíblia. Era isso que ele fazia. Mas enquanto isso, o que Enoque fazia? Enoque andou com Deus. Era isso que Enoque fazia. Se Jesus tardar em nos arrebatar, como sua igreja, como nós estudamos hoje na escola bíblica, e você morrer, e ao lado do seu caixão as pessoas comentarem o que você fazia, o que eles vão dizer a seu respeito? Mas interessante é nós notarmos que no hebraico o texto diz: Enoque andou com o Deus. Por que o texto diz isso? Já que a palavra de Deus é inerrante, por que ela diz que Enoque andou com o Deus e não simplesmente Enoque andou com Deus, como nós temos em português? Porque havia aqueles que adoravam o sol, que não é Deus. Havia os que adoravam a lua, que não é Deus. Assim como hoje, aqueles que adoram Alá, que não é Deus. Aos que adoram Buda, que não é Deus. Aos que adoram Krishna, que não é Deus. Aos que adoram Maria. Aos que adoram os santos, chamados santos, que não são deuses. Existe um único Deus. E Enoque andou com ele. E o texto, no seu sentido mais literal no hebraico, diz que Enoque andou com aquele que é Deus. Se nós morássemos no Oriente, nós entenderíamos melhor essa expressão que Enoque andou com aquele que é Deus. Se você vivesse no Oriente, diferentemente de nós aqui no Ocidente, onde homens e mulheres caminham lado a lado, lá no Oriente, países como a Índia, Paquistão, Bangladesh e outros, a mulher sempre caminha 3 a 5 passos atrás do seu esposo. Ouvir isso nos causa espanto. Daria até tema para um programa no GNT, não é mesmo? Porque andarmos lado a lado, marido e esposa, é demonstrativo de intimidade, de amizade, de amor. É sinônimo de aceitação mútua. Mas isso por vezes nos faz deixar de perceber a riqueza dessa expressão. Enoque andou com aquele que é Deus. Enoque andou lado a lado com Deus. É o que a Bíblia está dizendo. E já na terra, então, Enoque teve um gostinho do céu. Enoque andou intensamente com aquele que é Deus. Aí você vai dizer, de onde você está tirando isso? No português, os verbos têm tempo. Passado, andou, presente, anda, futuro, andará. Mas no hebraico, o tempo verbal é de importância secundária. Dá-se mais importância à intensidade verbal. Aqui Moisés usou uma formação verbal conhecida como Ritpael. Eu vou tentar explicar para vocês. Eu vou ilustrar da seguinte forma. Vocês sabem que nós temos filhos gêmeos. Então vamos supor que
ao mandar um desses filhos, quando era pequeno, estudar piano, o primeiro filho fosse para o piano assim meio contrariado. Ele sentasse lá nos 20 minutos que ele deveria praticar o seu piano e ele martelasse as teclas e passados 10 minutos ele perguntava: mamãe, já acabou o tempo? Para esse filho, com relação ao estudo do piano, nós jamais usaríamos o Hitpael. Mas vamos supor que o segundo filho chega. E a mamãe não precisa nem chamar. E ele senta lá e ele toca com vontade. Ele faz aqueles exercícios com esmero. E quando passados, são 30 minutos, e ele só precisava estudar 20, a mamãe disse que já acabou o tempo, ele continua tocando, porque ele tem o coração naquilo que ele está fazendo. Para esse filho, para descrever o que ele está fazendo no piano, aí a gente usaria o tal do Hitpael. Quando Moisés descreve o andar de Enoque com Deus, ele usa o Hitpael exatamente para descrever o quanto Enoque curtia andar com Deus diariamente. Mas será que Enoque via Deus face a face para ele curtir tanto andar com Deus? Hebreus 11 responde isso para nós. Se você tem sua Bíblia ou quiser seguir pela tela, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Enoque desfrutava de uma comunhão íntima com Deus, apesar de ela não ser caracterizada por visibilidade física. Enoque não precisava de visão extra-bíblica, como tantos hoje, para se sentir perto de Deus. Enoque não precisava de um culto carregado de emoção, como tantos hoje, para dizer que Deus estava ali presente. Enoque não ficava pulando de igreja em igreja, como tantos hoje, à busca de eventos. Porque vida com Deus para essas pessoas, se não tiver eventos, ela é insípida. O texto sugere para nós que Enoque simplesmente andava pela fé, e não por aquilo que ele via. E a vida dele ia ficando cada dia melhor, porque o verbo andou aqui no original, ele sugere progresso, melhoria a cada passo. Pois bem, nós vimos quem Enoque era e o que ele fazia. Terceira consideração. Em que ambiente Enoque andou com Deus? Enoque foi o primeiro pregador da Bíblia. E isso nós encontramos na Epístola de Judas, de um único capítulo, que fica imediatamente antes do Apocalipse. Onde nós temos uma pequena porção de um dos sermões que Enoque pregou. Versículos 14 e 15 de Judas. Veja se você, ao lermos esse texto, consegue perceber um tema recorrente. Enoque, o sétimo a partir de Adão, o texto está ali na tela, profetizou acerca deles, acerca dos seus conterrâneos. Vejam, o Senhor vem com milhares dos seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que pecadores ímpios falaram contra ele. Repararam no conceito que se repete? Ímpios, impiedade, impiamente. Enoque andou com Deus no meio de gente ímpia. Como nós somos tentados a contemporizar e dizer, a realidade em que eu estou inserido é tão ímpia. A mídia hoje é tão perversa. As influências à minha volta são tão poluidoras.
eu jamais vou conseguir andar com Deus. Mas Enoque, nessa mesma situação de vida, andou com Deus. Para nós entendermos melhor onde Enoque andou, volte lá para Gênesis 5. E quando nós lemos esse capítulo com um pouquinho de ajuda de matemática, nós vamos perceber quando Enoque nasceu. Eu não sei se está, eu acho que está grande o suficiente para você enxergar, mesmo lá do fundo. Enoque nasceu quando Adão ainda estava vivo. Na verdade, Adão era um homem maduro, digamos assim, de meia idade, quando nasceu Enoque. Ele tinha 622 anos. E quando Adão morreu, ele morreu aos 930. Então, durante 308 anos, Adão conviveu com Enoque. E nós sabemos pela Bíblia que Enoque começou a andar com Deus quando ele tinha 65 anos. Então, se você fizer o cálculo, o próximo slide vai dizer para nós que durante 243 anos, Adão, que parou de andar intimamente com Deus, ainda dentro do jardim do Éden, ele contemplou Enoque andando intimamente com Deus fora do jardim do Éden. Foi nesse contexto de um mundo ímpio que Enoque andou com Deus. Você não acredita que o mundo da época era ímpio? Muito bem, nós já vimos que Enoque foi o sétimo depois de Adão, através da linhagem de Sete. Mas houve um outro sétimo depois de Adão, conforme a linhagem de Caim. Em Gênesis 4:19, nós lemos assim: Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e outra Zilá. E nos versículos 23 e 24, o texto acrescenta: Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Enoque foi o sétimo depois de Adão, mas também Lameque foi sétimo depois de Adão por outra linhagem, a de Caim. Enoque andou com Deus, enquanto Lameque foi um homem moralmente pervertido. Ele era bígamo. Diga-se de passagem, Deus tolerou a bigamia, a poligamia. Nunca foi vontade de Deus que um homem se casasse com mais de uma mulher. Isso está muito claro na criação. Então, enquanto ele era um homem, enquanto Enoque andou com Deus, Lameque era um homem pervertido, era bígamo, ele era cínico, ele era violento, ele era rancoroso, ele era vingativo e ele era altivo. Enoque se assemelhou a Cristo. Lameque se assemelhou ao anticristo. A quem você e eu nos assemelhamos? Repare mais um detalhe. Gênesis 5:22. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Então, pelo texto, nós sabemos que Enoque teve vários filhos. Mas sabe o que é comum a gente ouvir? Quando eu era solteiro era mais fácil andar com Deus. Mas agora que eu casei, meio complicado, né? Esposa que eu tenho, marido que eu tenho. E agora que os filhos chegaram, então, aí complicou de vez. Mesmo com uma esposa que provavelmente tinha seus momentos de temperamental, chata, irritada. Quem sabe até em certos momentos ela tenha sido briguenta, talvez amargurada. E Provérbios diz que é mais fácil viver no deserto do que com uma mulher assim. Mesmo com uma esposa que possa ter tido, eu não estou dizendo que ela teve essas características, ou parte delas, Enoque andou com Deus. Mesmo tendo que trocar as fraldas
durante a madrugada. Mesmo enquanto os gêmeos brigavam, Enoque andou com Deus. Mesmo quando o jantar esfriou, porque os filhos mais velhos demoraram para vir do futebol quando a mamãe chamou, Enoque andou com Deus. Mesmo quando a filhinha que engatilhava derrubou todas as latas ali na despensa. Mesmo quando o quarto dos meninos mais parecia escombros de guerra, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Eu digo isso porque eu conheço um mosteiro perto da cidade de Lapa, no Paraná, eu já estive lá pessoalmente, onde há monges que vivem em busca de isolamento. Porque a mentalidade existente é que somente longe de tudo e de todos é que se consegue andar com Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Enoque andou com Deus em pleno burburinho da sociedade. Uma sociedade não diferente da nossa em termos de impiedade, perversidade, em termos de estar pronta para afrontar a Deus com as suas palavras e atitudes. Enoque andou com Deus mesmo sendo um marido de carne e osso, mesmo sendo um pai de carne e osso. Então até aqui nós vimos quem Enoque era, o que ele fez e onde ele fez. Quarta consideração. Por que Enoque andou com Deus? Talvez essa seja a pergunta mais importante a ser respondida. E a resposta nós vamos encontrar de novo na carta de Judas. Outros não caminharam com Deus, mas Enoque caminhou com Deus. Por quê? Judas 14 diz assim: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Enoque vai falar dos ímpios que convivem com pessoas tementes a Deus. Na verdade, ele vai dirigir a esses ímpios, dizendo para eles que eles correm um risco tremendo, vivendo como se Deus não existisse. E o que ele diz? Quais são as primeiras palavras dele? Vejam, o Senhor vem. Desde o primeiro profeta da Bíblia, a mensagem de todos os profetas foi apontando para Cristo. Enoque também conseguia vislumbrar a vinda de Cristo, mas assim de uma forma muito nebulosa. A sua vinda à terra, a sua morte, a sua ressurreição, a sua segunda vinda, o seu reinado, o seu juízo. Mas mesmo assim, ele, como os demais profetas da Bíblia, vendo como que nebulosamente, não distinguindo primeira e segunda vindas de Cristo, ele sabia que ele vinha. Vejam, o Senhor vem. Enquanto isso, parece os dias de hoje. Repare que os ímpios não davam bola. Quem sabe eles preferissem ouvir os falsos profetas que já estavam na moda naquela época. Enquanto talvez as pessoas tementes a Deus olhavam para os seus fracassos, para as suas tentações, para as situações críticas do mundo da sua época e se enchiam de desânimo. Mas enquanto isso, Enoque olhava para o Senhor. Quando Paulo quis encorajar Timóteo para ficar firme na sua caminhada com Cristo, ele diz lá em 2 Timóteo 2,8, lembre-se de Jesus Cristo. Quando o escritor da carta aos Hebreus instrui os seus leitores acerca do correr da carreira cristã, ele usa a expressão, tendo os olhos fixos em Jesus. Enoque viu Jesus voltando, atuando como juiz da humanidade. Não eram pessoas sendo julgadas, comparadas umas às outras, que Enoque viu. Não eram pessoas julgadas pelo mundo à volta delas que ele viu. Enoque viu o ser humano sendo julgado por aquele cuja opinião é a única que importa. Enoque viu que o Senhor julgará cada ação, cada atitude, cada palavra. Por isso ele usa a palavra todo, toda, 4 vezes.
nesse pequeno trecho de sermão. Só o Senhor Jesus Cristo importa. Oração não te trará para mais perto de Deus. Somente a oração que se foca em Jesus te aproximará dele. Ler a Bíblia não te aproximará de Deus. Até o diabo conhece a Bíblia e isso não o transforma. Mas ler a Bíblia procurando Jesus, querendo ver a Jesus, a decorrência será seu caminhar mais e mais próximo dele. Ouvir pregações não te aproximará de Jesus. Mas ouvir a voz do bom pastor durante a pregação, isso vai querer que você ande mais perto de Jesus. Vida de igreja e suas atividades não vai te aproximar de Jesus, de Deus. A menos que nessa vida de igreja e nessas atividades você aprenda a ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo e você faça tudo para glorificar a Ele. Nós precisamos manter os nossos olhos na volta de Jesus, como nós estamos estudando na escola dominical. Se você não está vindo, você está perdendo. Como ainda é comum as pessoas quererem hoje em dia experiências, achando que assim elas andarão mais perto de Deus. Como crentes, nós precisamos atinar que aquilo que resolve para nós andarmos mais perto de Jesus é nós contemplarmos o Senhor Jesus e contemplarmos o futuro que a Bíblia descreve para nós. Nós não ficarmos atrás de novas experiências. Aliás, a busca de experiências não conta com nenhum respaldo da palavra de Deus. É pensar que em breve nós estaremos com Jesus. Aquele que foi crucificado no nosso lugar, deu a sua vida para nós podermos desfrutar da sua glória. Nós, pecadores que fomos perdoados por Ele lá no Calvário. Isso é que fará a diferença para que você e eu, à semelhança de Enoque, andemos com Deus. O Espírito Santo em sua obra sempre haverá de nos direcionar para o Senhor Jesus Cristo. Pessoas cheias do Espírito Santo, e não há exceção a essa regra. Elas sempre falam do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo sempre exalta o Senhor Jesus Cristo. Enoque sabia disso. Por isso ele conseguia nadar contra a correnteza da sociedade perversa em que ele morava. Ele conseguia aguentar as críticas, a perseguição e até o desânimo de pessoas supostamente tementes a ele. Porque os olhos dele estavam em Jesus. Pare de olhar para os pecados que você já confessou. Fixe os seus olhos naquele que perdoou os seus pecados. Pare de dar atenção ao desânimo que tantas vezes conduz até a depressão e quem sabe até aos remédios escravizadores. Olhe para aquele que está sentado ao lado de Deus Pai no céu, depois de ter vencido na cruz, de ter ressuscitado da morte e ter subido gloriosamente para a presença do Pai. Muito bem, até aqui nós vimos quem Enoque era, o que ele fez, onde ele fez e por que ele fez. Por fim, quinta consideração. No que isso resultou? Vamos voltar para Gênesis 5. Se nós olharmos para esse texto, quantos anos viveu Adão? Versículo 5 diz que foram 930. Olha os demais. Jared tinha 962 ao morrer, versículo 18. Matusalém, versículo 27, 969. Mas quantos anos tinha Enoque ao deixar esse planeta? Versículo 23 diz para nós que ele tinha 365 anos. Seria a mesma coisa se seu pai morresse aos 80 anos de idade, seu filho morresse aos 81, mas se você fosse levado por Deus aos 37. O fator importante não é quanto tempo você vive, mas como você vive os anos de vida que Deus te deu. Deus não mede você.
Ele pesa você. Miqueias 6,8 declara para nós: ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Se nós voltarmos para o capítulo 5 de Gênesis, nós vamos ler diversas vezes: fulano viveu e morreu. Mas de Enoque nós lemos em Hebreus: Enoque foi arrebatado de um modo que não experimentou a morte. Em Gênesis 5:24 nós lemos: Deus o tomou para si. Quando Moisés escreve acerca de Enoque, ele diz que Deus o tomou para si, porque Enoque a Deus pertencia. Você pertence a Deus? Você anda com Deus? Eu preciso concluir. O que de melhor Enoque poderia fazer pensando em sua família, pensando em seus filhos? Andar com Deus. O que de melhor, papai aqui presente, você pode fazer para com sua esposa, para com os seus filhos? Andar com Deus. Talvez você esteja se perguntando se nós temos provas que isso foi positivo para a família de Enoque, para sua esposa, para os seus filhos, para a sua descendência. Será que foi positivo? Não só foi positivo para os seus filhos, como nós podemos dizer que foi positivo para os seus netos. E foi positivo principalmente, pelo menos, para um bisneto seu. Veja o que diz Gênesis 6:9. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. O andar com Deus por parte de Enoque fez tanto pela família dele, que passados aproximadamente 900 anos, a Bíblia diz que seu bisneto, Noé, é descrito na Bíblia fazendo exatamente como ele aprendeu de pai para filho desde o seu bisavô Enoque. Ele andava com Deus. Ambos viveram num mundo ímpio. Tiveram as mesmas condições desfavoráveis que você e eu. Mas a Bíblia diz para nós, pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Mas antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E nós, você e eu. Curve a sua cabeça em oração. Eu vou sugerir que nos próximos instantes, você, papai, esteja orando ao Senhor e colocando esse seu caminhar diário com Ele. Eu vou sugerir que vocês que são filhos, você que é esposa, esteja colocando o seu marido, seu papai, quem sabe até o seu avô, ou quem sabe até o seu bisavô. Coloque essas pessoas diante do Senhor, para que andem com Deus. Porque não há nada mais importante para nós fazermos nesse mundo do que andar com Deus. Ore no seu coração, deixe o Espírito Santo dirigir esse momento de conversa com o nosso Pai querido.